Fala pessoal, aqui é o Diogo do Descomplicando a Engenharia de Software. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Mas não é qualquer vídeo, né? Hoje nós vamos focar realmente na estratégia de como utilizar a inteligência artificial. Bom pessoal, antes de mais nada, né? Se inscreve no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos como este. Bom, vamos lá. Então, uma pequena apresentação aqui. IA como estratégia de trabalho e negócios. Ferramenta não é vantagem, direção que é. Então vamos lá. Opa. O que está acontecendo? Essa semana só se fala em ferramentas de IA. O feed está cheio de demos, threads e posts do tipo. Então, um dos motivos realmente que eu trouxe esse tema é porque essa semana mesmo no X, né? Então estamos falando aí da última semana de fevereiro de 2026, para quem não estiver no mesmo tempo vendo o vídeo. Estamos com uma enxurrada de posts relacionados à inteligência artificial, com relação a você vai ter que usar, se você não usar vai estar fora do mercado, porque isso, porque aquilo, vai de code, enfim. Essa semana parece que juntou todos os assuntos relacionados à inteligência artificial, principalmente voltados com relação à área de desenvolvimento de software, que é a área que eu mais domino, e eu disse assim, não, eu vou fazer um conteúdo falando sobre isso, mas vou fazer diferente. Enquanto que a maioria está ali mostrando ferramentas e principalmente ferramentas relacionadas a vibe code, no code, low code e por aí vai, né? O meu objetivo aqui é trazer um pouco do que eu tenho aprendido no mestrado que eu estou fazendo, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo um mestrado focado em inteligência artificial para negócios, tá? Então, eu posso dizer assim que eu já venho utilizando inteligência artificial já tem uns 2 anos, pelo menos, e a partir do momento que eu comecei a fazer o mestrado, eu vi que eu utilizava inclusive de forma errada, vamos assim dizer, tá. Eu passei a conseguir tirar um proveito muito melhor, ter um proveito muito melhor da inteligência artificial, depois que eu comecei a aprender alguns conceitos. E hoje eu estou usando ele para praticamente tudo do meu trabalho, desde uma dúvida de código, a, por exemplo, uma questão, mais empresarial, como questões do meu canal aqui no YouTube, do meu perfil lá no X, né. Então e é por uma série de coisas, tá? Porém, a gente tem que ter clareza em como nós vamos fazer isso. Então, vamos lá, vamos seguir a apresentação aqui. Então, só se fala em ferramentas, né? Aí tem lá cursor, editor de código com IA integrada, Lovable, geração de apps completos, Cloud Code, que agora tá mais no hype aí no momento, né? Copilot integrado lá com o VS Code, enfim. Essas foi que eu mais vi falar essa semana e temos muitas outras, né? E o principal ponto, né, cria um SaaS em 10 minutos, né, ou em 2 dias, enfim, mas a pergunta real é: isso te torna mais competitivo no mundo real? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês do início ao fim dessa apresentação. Bom, problema real, né? O atalho. A maioria está usando IA para delegar o pensamento. Pede uma resposta, cola, segue em frente. Rápido e raso, né? Terceiriza raciocínio, gera dependência, produz resultado genérico. Inclusive, o ponto que eu botei ali, o terceiro de gera dependência, já existem instituições, digamos, de gabarito, assim, da área de pesquisa, que já estão fazendo pesquisas com relação à dependência do uso de IA. Tá? Provavelmente em breve nós vamos começar a ter resultados concretos com relação a isso. Eu não trago nenhum número aqui agora, porque eu posso estar, digamos, inferindo dados, né? Mas já existem estudos sérios rodando, tá? E rodando em empresas grandes, em grupo grande de pessoas, em pessoas que estão nas suas casas, não só para o trabalho, né? IA no dia a dia, por exemplo. Então já vai começar a aparecer estudos sobre isso, tá? A estratégia, né? Pouca gente está usando IA para estruturar o pensamento. A diferença está em quem lidera a conversa com clareza, né? Amplifica o raciocínio, constrói vantagem real, gera resultado preciso. Eu, por exemplo, eu estava muito, digamos que eu não estava tão no atalho, porque eu sempre fui muito avesso, principalmente na parte de geração de código, eu sou muito crítico com relação a confiar 100% no que a
inteligência artificial pede, mas às vezes para outras coisas eu estava meio generalista, tá? Essa questão da estratégia, principalmente, eu comecei a enxergar bem claro depois que eu comecei o mestrado. Então, a ferramenta é acessível a todo mundo, né? O que diferencia é a clareza estratégica de quem usa, que é o que eu vou tentar trazer um pouco, né, do que eu tenho aprendido. IA não pensa por você. Modelos generativos são sistemas probabilísticos. Isso é uma coisa que eu demorei a entender, tá, pessoal? Eles não raciocinam, respondem ao contexto que você fornece. A qualidade de entrada determina a qualidade de saída. Aqui vem um ponto muito importante. Eu comecei a entender bem essa questão de modelo probabilístico com relação ao mestrado, porque quando a gente entrou mais profundo nas questões como RAG, fine tuning, né, a questão de tu mesmo implementar um LLM, eu comecei a entender realmente como é que os LLMs que a gente utiliza lá no dia a dia, o ChatGPT, etc., funcionam. Muita gente confunde a forma como ele funciona porque, querendo ou não, eles têm as buscas, digamos, em bases de dados com relação à busca na web e outras coisas, basicamente o que o Google faz, né? E junta com o modelo probabilístico deles de montar, por exemplo, um texto, montar um código, ou montar uma imagem, e por aí vai. Então, na realidade, dentro da LLM, a gente não tem o dado lá dentro, né? Não tem, digamos, os textos, os livros, as coisas não estão lá dentro da LLM, certo? O que ela tem lá é um modelo probabilístico com bilhões de parâmetros, que ela pensa a melhor forma de te dar um resultado. Só que como a gente tem nestas ferramentas, elas possuem o acesso a vastos bancos de dados com dados, né? Por exemplo, a OpenAI tem a base de dados dela com dados que ela usou para treinar o modelo probabilístico, né? A LLM. Tem o acesso também à busca na web e por aí vai. A gente acaba achando que é uma mágica, né? Eu vou falar um pouco leigo, porque esse vídeo não é só para quem é desenvolvedor, né? É um vídeo mais amplo. Então, a gente acha que é algo que ela estava pegando várias, fazendo algo meio que instantâneo ali, mas ela está, na verdade, juntando várias fontes e coisa para te dar um resultado, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu só fui entender bem realmente como funcionava depois que eu comecei o mestrado. Então vamos lá, respondem ao contexto que você fornece, a qualidade de entrada determina a qualidade de saída. Pergunta vaga, resposta genérica e imprecisa. Direção fraca, saída superficial e previsível, né? Contexto claro, análise precisa e acionável, né? A ferramenta é a mesma para todos, o nível de clareza de quem prompta, né, ou de quem pergunta, é o que muda tudo. Então é aqui que está a jogada, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Exemplo de um prompt fraco, né? Trazer para o ramo de software. Prompt enviado, crie estratégia para seu SaaS de gestão financeira para pequenas indústrias. Vamos dizer que eu estou montando um SaaS de gestão financeira e eu quero criar uma estratégia para isso aí. Bom, o que ela vai responder aqui para nós, a gente não sabe, né? Vai ser uma incógnita, porque é algo muito genérico, muito intuitivo a forma como está sendo perguntado. E a grande maioria das pessoas, a forma como ela interage com o prompt é desta forma aqui, né? Então, o que que o modelo vai te entregar? Vai te entregar uma resposta ampla, genérica, vai cobrir o óbvio sem profundidade, poderia servir para qualquer produto, né? Não oferece direção estratégica real, e o diagnóstico é, a resposta não vai estar errada, né? O problema é que não vai ser a estratégia. É aí que tá. Sem contexto, sem persona, né? Eu quero trabalhar aqui com vocês, principalmente essa questão da persona, né? Dar uma personalidade pro chat, né? Sem objetivo, o modelo preenche com a medida do que existe na internet. Resultado, você recebe informação, não decisão. Depois nós vamos fazer esse exemplo prático. Primeiro eu vou fazer a apresentação toda, porque eu também quero trazer questões dentro da ferramenta. Eu vou pegar aqui o que eu estou usando hoje, por exemplo, que é o ChatGPT. Várias outras ferramentas têm as mesmas coisas que eu vou comentar. E então serve de exemplo, né? Independente da ferramenta que você utiliza, provavelmente você vai encontrar as mesmas coisas. Então, mais para o final, nós vamos fazer algumas simulações com relação a isto. Prompt com persona e contexto, né? Aí que vem uma questão importante da inteligência artificial.
você definir o papel dela, tá? Então vamos pensar o mesmo prompt anterior, mas definido com esses 4 quadros que estão aqui na tela. Então, primeiro você define o papel. Então você diz assim para o prompt, ó, você é um consultor de crescimento B2B especializado em SaaS brasileiros voltado para o setor industrial. Contexto do produto. Cria uma estratégia para o meu SaaS de gestão financeira para pequenas indústrias com faturamento de 2 milhões a 20 milhões, ticket médio de R$ 890 por mês, público, donos e gestores que ainda usam planilhas. Né? Objetivo, aumentar a retenção e reduzir o churn nos próximos 6 meses. Entregáveis esperados. 3 hipóteses estratégicas com métricas de validação, principais riscos e experimentos práticos de baixo custo. Né? Eu fazendo um prompt dessa forma, ele vai me dar um resultado muito mais apurado do que o prompt anterior. Beleza? E provavelmente bem mais assertivo. Aí você pode me perguntar, mas eu não posso ir afinando conforme? Pode, porque provavelmente num prompt mais genérico, às vezes ele vai te fazer outras perguntas em sequência. Mas aqui, num prompt mais completo, você já cobre um caminho um pouco melhor e provavelmente o refinamento que você vai chegar vai ser muito melhor que o outro, né? Vai precisar de menos passos, tá? Então vamos lá, resultado. Persona reduz a dispersão, né? O contexto aumenta a precisão e o objetivo, claro, melhora a qualidade da decisão, né? Ou da resposta. Um modelo de prompt estratégico. Então, um framework simples, né? Que transforma qualquer interação de IA de uma troca de opiniões para uma análise realmente estruturada. Então, o papel. Defina o papel, né? Diga por prompt, haja como especialista, como um consultor, como um analista, como um desenvolvedor, enfim, defina o papel desse prompt, tá? O contexto, forneça contextos de dados reais do mercado, né, ou do que você estiver fazendo, né? Objetivo claro, o que que você deseja alcançar? Qual é o teu objetivo final? O que que você quer, né? Restrições, se tem alguma limitação, alguma questão aí no meio. E o formato da saída, se isso aí você quer uma lista, uma tabela, se você quer um relatório, enfim, né? Se você quer algo mais formal, algo menos formal, tem várias formas de fazer isso, tá? Então, sem esse framework, você pede opinião. Com ele, você pede análise. Eu não estou dizendo que esse framework que eu coloquei aqui também é, digamos, o único framework. Eu estou dando a ideia de um framework que eu aprendi lá no mestrado, que eu tenho usado desde então, e eu vou dizer que os resultados que eu tenho tido com ele, eu posso dizer que eu saí de 10% do que eu aproveitava da inteligência artificial para no mínimo uns 80%. Tá, pessoal? Então, eu tive um ganho muito bom com isso aqui. Agora vamos falar sobre um outro ponto. Então, a gente falou de prompt, né? Depois nós vamos simular. Agora vamos falar de um outro ponto muito importante, tá? Aqui, daí depende muito da ferramenta. Tem ferramenta que permite na versão gratuita, tem ferramenta que tu só vai conseguir fazer isso na versão paga, né? Que é o quê? Preferências personalizadas. Você define um perfil do teu agente. Dessa forma, o agente ele já fica meio que customizado para o teu trabalho, para o teu dia a dia, para as coisas que você costuma perguntar. Você não vai customizar o agente para fazer perguntas corriqueiras. Ah, como faz uma panqueca, né? Depois vocês vão ver ali o meu chat deve ter ali receita de panqueca, receita disso, daquilo, porque às vezes eu gosto de cozinhar, né? Mas ali eu não faço prompt estruturado. Só que eu tenho um perfil lá, um perfil técnico lá descrito dentro das preferências da minha assinatura, vamos assim dizer, né? O que que acontece? Agora, quando eu pergunto questões técnicas, o meu perfil é altamente valioso, certo? Então, é muito importante essa questão de ter um perfil lá definido, tá? Então, o que que você costuma definir num perfil? O tom da resposta, como é que tu gostaria que essa resposta ocorresse? A área de atuação, no que você trabalha, né? O que que você faz? O nível técnico, né? O seu nível técnico, né? Formato padrão, como você gostaria do resultado, sempre, né? Então,
Basicamente isto, tá? Contexto persistente. Aqui a gente fala de memória, tá? E daí que vem, depende também muito de ferramenta para ferramenta, se é pago, se não é pago. Mas uma coisa muito importante, tá? É que trabalhar ou não com contexto, né? Com persistência. Eu, particularmente, utilizo o chat GPT, vou falar especificamente do chat GPT, eu utilizo ele sem persistência. Por quê? Porque a questão de criar persistência, ela também pode influenciar em vieses. E daqui a pouco o chat está te respondendo coisas aleatórias no meio de algo que você perguntou sério, ele te respondeu alguma outra coisa que não faz muito sentido. Por quê? Porque ele vai acabar pegando todo o histórico de que tu já fez ali com ele e vai acabar, digamos, misturando assuntos. Não que ele vá misturar lá a minha receita de panqueca com uma questão de programação, por exemplo, né? Mas, por exemplo, se eu tiver muitas questões de desenvolvimento e ele achar alguma coisa meio parecida com o que eu já estou fazendo, mas assim, ele achar que é parecido é uma coisa, eu achar que é parecido é outra, né? Então ele pode achar alguma coisa que é parecida e às vezes começar a te dar resultados meio enviesados, certo? Então tem que tomar um cuidado com a memória. Então eu particularmente desativo a memória. Especificamente no chat GPT daí, né? Falando, em outras ferramentas também tem essa mesma possibilidade do projeto, no Copilot eu usei bastante tempo, também tem essa mesma possibilidade, que é o quê? Você pode trabalhar sem memória, mas trabalhar com projetos. Vamos dizer que tu queira alguma coisa que, digamos, fique persistente ao longo do tempo. Cria um projeto. Porque tudo que você descrever dentro daquele projeto, os chats vão, digamos, se comunicar entre si. Você vai conseguir ter referências. Quando for perguntar uma coisa nova no contexto daquele projeto, ele vai, mesmo com a memória desativada, se o chat não for, os chats anteriores dentro do projeto não forem excluídos, ele vai consultar lá dentro, tá? Então, são ferramentas, essas duas, pelo menos eu já testei bastante, eu vi que tem essa possibilidade, né? Eu uso muito, já usava no Copilot, estou usando no chat GPT também, a parte de projetos, então isso é uma coisa muito interessante. E no fim, tu trabalha com a memória desativada, que daí tu evita essa questão de vieses, né? Então vamos lá. E a isolada, daí aqui vem os dois contextos, né? E a isolada é apenas uma ferramenta, cada conversa começa do zero. O modelo não lembra do seu produto, do seu mercado, das suas decisões anteriores. Então, assim, como eu disse, se eu desativar a memória, vai acontecer isso aqui. Mas se a ferramenta que eu utilizo ela tiver algum mecanismo que me permita trabalhar com um projeto, isso aqui não vai ser perdido, desde que eu não exclua o chat, né? IA com contexto vira um assistente estratégico. Quanto mais histórico consistente você fornece, mais precisa e alinhada fica cada nova resposta, salvo essa questão que eu comentei dos vieses. Pode ocorrer vieses. Então, depende muito de como você vai utilizar essa questão da memória. Como eu disse, eu trabalho com ela desativada, eu incorro esse risco aqui hoje de perder, né, se eu acabar excluindo algum chat importante, mas eu prefiro esse risco do que o risco do viés, que evita alucinações, tá? Se você trabalha sempre no mesmo projeto, mas não fornece histórico consistente a cada sessão, o modelo sempre recomeça do zero e você perde todo o ganho acumulado. Então tem toda essa questão, né? Como eu acabei de explicar. Competitividade vem de continuidade, né? Documente contexto, alimente o modelo, com o que importa, né? Trata a IA como um colaborador que precisa de briefing, né? Outra coisa, tá trabalhando com um modelo de projeto dentro da inteligência artificial. Muito importante, às vezes, se daqui a pouco começa a acumular muito chat ou tu começa a ter conversas repetidas, é bom fazer um filtro, remover também o que você não usa mais, né? Talvez consolidar e criar um novo chat mais resumido. Então, tem várias formas de trabalhar isso aí, tá? Acabei falando um pouco de viés antes, né? Viés do modelo, né? Então, como o modelo se comporta naturalmente? Eles tendem a parar para o consenso médio, né? A resposta mais provável não é a mais correta, né? Evitam posições extremas ou contrárias ao mainstream,
podem reforçar a visão dominante do seu mercado, não validam suas premissas automaticamente. Se você não desafia a resposta, você está terceirizando o senso crítico. Daí aqui cabe um outro parênteses do viés. Quando nós estamos consumindo algo da inteligência artificial, e esse consumo é através de questões que exigem, por exemplo, busca na web e tal, e às vezes pode acabar criando, digamos, uma espécie de bolha na forma dessa consulta ocorrer, tá? Então, isso vai trazer viés, né? Não vai trazer o contraditório. Tu tem que saber filtrar muito bem algumas questões com relação a isso, porque senão também, além do viés de memória, que pode ocorrer o viés do modelo com relação a como ele traz a fonte de dados. Ainda mais depende do assunto que for tocado, tá? Do tema. Tem algumas questões que ele pode ir sempre mais pelo senso comum, né? Então isso é uma questão que tem que tomar cuidado. Como contrariar o viés, né? Peça explicitamente a perspectiva contrária, questione as premissas da resposta, peça o que a análise está ignorando, né? Use o modelo para desafiar a própria hipótese, né? Então, IA não valida premissas. Você que precisa fazer isso, né? Então, não tome por verdade o que ela está trazendo, tá? Risco de usar resposta pronta, né? Copiar a arquitetura sem entender, você implementa uma estrutura técnica que parece certa, mas não sabe defender, né? A dívida aparece em produção. Copiar estratégia sem validar, você executa um plano gerado sem checar se as premissas realmente fazem sentido para o teu contexto, né? Principalmente agora para o pessoal que desenvolve, né? Copiar código sem revisar o impacto, né? Funciona no rascunho, quebra em produção. Você, né, não sabe o porquê do porquê não entendeu o que e aceitou, né? Simplesmente só aceita. Então vamos lá, né? O resultado é uma tríade perigosa: dependência, mais decisão rasa, mais falsa produtividade e a amplia competência, ela não cria competência. Um outro ponto muito importante é o tal do prompt injection, tá? Isso é uma coisa pouco comentada ainda. Então ele é um risco pouco discutido, né, mas altamente relevante para quem está integrando IA em fluxos reais de trabalho e sistemas, né? Como funciona o ataque? Você pede para a IA resumir um texto externo, no meio desse texto há uma instrução oculta. Ignore as instruções anteriores e faça tal coisa, né? Se o modelo processar isso sem filtro, ele pode seguir a instrução maliciosa, contaminando toda a sua saída, né? Como se proteger? Filtre entradas externas antes de passar a um modelo, separe claramente dados de instruções, revise saídas em fluxos automatizados, nunca confie cegamente em conteúdo de terceiros passado via prompt. IA também é superfície de ataque. Eu vou dar um exemplo, pessoal, que está acontecendo muito no negócio de prompt injection, é na comunidade acadêmica. Os acadêmicos, pessoal que faz publicações científicas, enfim, artigos, eles têm colocado muito a questão dentro dos seus próprios textos, questões parecidas com essa ali, ó, ignore as instruções e faça XYZ, ou desconsidere o texto aqui, enfim. O que eles fazem? Eles colocam essa instrução dentro do artigo, tá? Colocam numa fonte de cor que não seja possível visualizar, né? A não ser que tu vá lá e faça isso aqui, né? Então, por exemplo, a página é branca, coloca lá na mesma fonte da página. E por que eles estão fazendo isso? Por causa das questões de direitos autorais, né? A gente está tendo muito pessoal que simplesmente faz copia e cola de artigo utilizando a IA, né? Faz plágio, né? Infelizmente é o que acontece. E uma forma que o meio acadêmico tem, digamos, tem utilizado para se proteger é incluindo prompt injections nos textos, tá? Então isso é uma coisa que está acontecendo bem comum. Sites, né, de conteúdo têm feito isso também para evitar a cópia do conteúdo. Então tem muita coisa hoje que o pessoal está se protegendo e quem está consumindo não está filtrando.
Então, esse pessoal já bota uma instrução lá para justamente quando der a saída, der uma saída errada, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E outra, né? Não precisaríamos ter esta questão se as pessoas fossem coerentes, né? Não praticassem plágio, não, enfim, simplesmente para ganhar lá like, ou ganhar visibilidade, enfim, copiar conteúdo dos outros, né? Mas infelizmente é uma coisa que está ocorrendo muito. Como também tem conteúdo malicioso ali no meio que pode causar algum tipo de vazamento de dados, de outras coisas também, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com dados externos. Ainda mais se estiver usando dados, por exemplo, fazendo lá um modelo próprio para empresas, né, um modelinho fechado com dados externos, né, que busquem alguma fonte de dados, ter certeza que essa fonte de dados foi feita uma curadoria. Então, isso é uma coisa muito importante hoje em dia, tá? Ah, competitividade no mundo real, né? Então, a vantagem competitiva com IA não vem de testar a ferramenta mais nova a cada semana, vem de algo muito mais simples e mais raro, né? Então, estrutura o problema melhor, né? Define o que realmente precisa ser resolvido antes de abrir o chat. A estratégia, enfim, é definir o melhor contexto, né? Fornecer informações reais, específicas e relevantes ao modelo. Faz perguntas melhores, né? Sabe o que pedir e como pedir para obter análise, não só informação. Valida respostas, questiona, compara, filtra antes de decidir, né? Se você não tem clareza estratégica, a IA só acelera a sua confusão. Então é isso, pessoal, tá? O próximo nível, né? Então, até aqui falamos sobre o uso estratégico no dia a dia, mas existe um próximo nível, né? Quando a IA deixa de ser uma interface de chat e passa a ser uma arquitetura do seu produto, né? Então, base de conhecimento própria, você elimina modelo com dados internos, documentação, alimenta, né? Você alimenta modelo com dados internos, documentação, históricos, decisões da empresa, contexto controlado, você define o que o modelo sabe, como responde e dentro de quais limites ele opera. Reestruturação estruturada, o modelo busca informações relevantes em tempo real, não apenas com o que foi treinado. É aí que você começa a entender como uma LLM funciona de verdade. Não como produto, mas como componente de sistema. Aplicação real em produção, né? Esse não é um exercício teórico, aqui eu gostaria de trazer um case que eu estou trabalhando, né? Então, eu estou implementando agora, inclusive, no meu ERP, um modelo de LLM para trabalhar dentro do ERP para extrair dados do banco de dados, fazer cruzamento com dados do próprio cliente que não estejam diretamente ligados ao ERP, como uma base de arquivos, né, de padrões de processos, enfim, que a empresa queira colocar lá dentro, né? Então, eu vou utilizar muito ali, vai ser RAG na prática, né? Que é o tipo de terminologia que se chama esse tipo de sistema. Vai ter questões de fine tuning, né? E todo o pensamento de arquitetura. Por que eu trouxe isso aqui? Porque dependendo do público que tivermos com relação a essa apresentação aqui, eu possa vir num segundo vídeo trazer o que eu estou implementando depois que eu finalizar esse projeto lá, trazer esse case de funcionamento de uma LLM fechada, né, no ambiente, do contexto de uma empresa, né? Ah, então, por fim, né, fundamento estratégico não muda. Ferramenta muda toda semana, modelo todo mês, o que permanece é a clareza de quem usa. Amplificador potencializa o que você já sabe fazer bem. Executor realiza tarefas operacionais com velocidade consistente. Acelerador comprime o tempo entre ideia e decisão. Nunca como substituto de raciocínio. E aqui embaixo botei um disclaimer, né? Então, em breve, um vídeo específico sobre o que é RAG na prática, onde faz sentido usar, onde não faz, né? O que realmente muda quando você integra a LLM em um sistema real de empresa, porque é em produção que você entende o que é IA e o que é só hype. Então, isso aqui, né? Tendo um público bacana aí com esse conteúdo, né? Divulguem aí, pessoal. Eu vou trazer um conteúdo daí mais técnico com relação a isso. Tá, pessoal? Então agora, antes de encerrarmos o vídeo, nós vamos fazer uma pequena prática lá no chat GPT com aquele nosso exemplo de prompt.
tá? Então deixa eu mudar a minha tela aqui. Uma outra coisa, junto com esse vídeo aqui eu vou disponibilizar também um e-book que eu fiz, vai ficar no link aqui dos comentários, tá? De tudo que eu falei aqui. Isso aqui serve um guia aí para quem estiver precisando, né? Pode baixar, pode distribuir à vontade, tá? É um pouco, né? Quem sabe eu posso contribuir um pouco aí do pouquinho que eu sei com vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o ChatGPT, porque hoje é basicamente o único LLM que eu estou usando, né? Se vocês têm curiosidade em saber quais ferramentas de IA eu estou usando, antes de entrar no ChatGPT, eu vou mostrar aqui, ó. Eu estou usando o ChatGPT no meu dia a dia. Eu uso o HeyGen para fazer os meus, como é que chama? Shorts do YouTube, tá? Eu utilizo o Gama estou usando muito, seja para fazer estas apresentações que eu faço para vocês aqui. Acabei fechando? Não. Tá aqui, como eu uso para fazer os meus orçamentos da empresa, aqui eu só listei os favoritos, né? Eu não vou desmarcar aqui porque senão vai aparecer nome de cliente. Mas eu quero trazer um exemplo com relação a isso. Que mais ferramenta que eu uso? E o Eleven Labs é o que eu menos uso. Eu uso basicamente para transcrever alguma coisa de áudio e eu uso integrado com o HeyGen, porque a voz do HeyGen, vou dizer, ele faz ótimos vídeos, mas a voz para o português ela é muito ruim. Eu sou obrigado a usar a minha voz lá do Eleven Labs, tá? Então é isso aqui que eu estou usando de ferramenta. São todas eu estou usando versões pagas, porque para eu conseguir extrair o que me traz resultado, infelizmente, né, ou felizmente, eu tenho que pagar por essas ferramentas, porém, assim, eu não tô achando que essas ferramentas estão custando, além da minha expectativa. Elas, inclusive, estão superando a minha expectativa, tá? O Gama mesmo, eu paguei ele com o primeiro orçamento que eu fiz ali e já aprovei, então, eh pro ano inteiro, né, então, são ferramentas que se pagam, tá, pessoal? Eu não vou entrar no contexto dessas ferramentas, só vou entrar no ChatGPT e vou mostrar um quesinho do Gama, porque eu vou usar uma ferramenta lá dentro. Bom, vamos partir para o nosso prompt lá. Então, qual era o nosso prompt? Aqui, no meu ChatGPT, provavelmente ele já vai dar uma resposta mais ou menos, porque eu já tenho um perfil lá definido, depois eu vou mostrar como é que a gente define esse perfil, mas primeiro vamos partir pro prompt. Vamos pegar nosso promptzinho, acho que está aqui no terceiro slide. Quarto. Aqui, ó. Vamos copiar ele. E vamos colar aqui no GPT. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Bom, vamos lendo aqui, ó. Eu não vou ler tudo, tá? Mas o que ele deu? Ele já deu um posicionamento, indústria de 5 a 50 funcionários, faturamento anual até 20 milhões, segmentos específicos, como metalúrgica leve, alimentos, tal. Então aqui ele já começou, digamos, ele está me pedindo uma espécie de refinamento já aqui, certo? Proposta de valor. Resolve a dor real e urgente. Aqui, daí, mais uma questão ele está me perguntando, né? O tipo da estratégia que eu quero. Então, aqui, ele já trouxe uma série de outras perguntas que já vai me dar um esforço maior que eu vou ter que aqui complementar esse chat. Então, eu vou ter que começar aqui a responder e isso aqui vai começar a ficar extenso. Beleza, pessoal? Então, aqui já trouxe uma resposta muito ampla. No mais, ele não me trouxe resposta nenhuma, ele mais só me perguntou. O que pode acontecer aqui? Aqui ele pode me perguntar várias coisas que podem me enviesar, tá? Pode não ser o que eu quero e eu acabar sendo induzido, tá? Então, aqui é um exemplo num chat mais genérico. Agora vamos tentar fazer o mesmo chat daquele outro jeito. Eu vou pegar aqui, e aqui ele já me respondeu uma coisa mais empresarial também, porque lá no meu perfil, eu tenho um perfil técnico lá descrito como empresário do setor de software, de indústria. Provavelmente, se eu não tivesse o perfil lá descrito, já seria algo ainda mais genérico ainda que ele ia me responder. Talvez ele nem chegasse a um ponto de muitas perguntas que ele está fazendo aqui, tá? Agora vamos tentar fazer o mesmo chat, né? Ficou muito extenso aqui. Vamos fazer o mesmo chat já mais apurado, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou copiar as várias partes, né? Então, vamos lá. Contexto.
E eu não preciso descrever papel, não, nada disso. Bota depois do ponto aqui, isso o chat já GPT já vai entender, né? Chat GPT, Copilot, o que for. Todas elas entendem isso aqui perfeitamente. Vejam bem as respostas que vão vir. Ó, ele já partiu diretamente para minhas hipóteses, certo? Então aqui eu já trouxe um nível de especificidade, né? Ele já foi direto ao ponto, né? Então aqui ele está trazendo a hipótese 1, está montando ainda, está trazendo a hipótese 2 e tá montando ainda, vai fazer a hipótese 3. Né? Então vamos tentar ver o que ele trouxe na primeira hipótese aqui de forma rapidinha, né? Hipótese 1, churn é causado por baixa adoção operacional nas primeiras 6 a 8 semanas. Teste, o cliente compra pela promessa de controle financeiro, mas não muda o processo interno, continua usando planilha em paralelo. Resultado, o sistema vira custo duplicado. Seu cliente não importa dados reais, fecha pelo menos 2 ciclos mensais, usa o DRE, o fluxo de caixa, como ferramenta de decisão, ele cancela. Estratégia, transformar o onboarding em projeto obrigatório de implantação com meta clara de resultado, não uso de feature. O que ele já está me sugerindo aqui é de eu fazer um onboarding com o cliente, fazer uma digamos, um mini treinamento, certo? Bom, então aqui ele me fala como fazer um experimento, né? Ó, implantação guiada, obrigatória, via call estruturada, roteiro fechado, 3 encontros, né? Estruturação de contas, importação de dados, fechamento do primeiro mês. Então, aqui ele já me deu um pequeno plano de como resolver a coisa. Ele está supondo aqui que o churn é causado por outra questão. Ele já me deu outra hipótese e uma terceira hipótese. Bom, vamos dizer que das 3 hipóteses aqui, não foi o que me atendeu, mas ele me deu um bom caminho já, e provavelmente eu vou dizer assim para ele, não, mas o churn é causado por... O que tu me deu aqui tá praticamente alinhado, mas o que falta é porque o churn é causado por causa disso. Ele já tem todo o contexto, ele já vai te dar o plano bem centrado. O plano realmente é isso, né? Então, para te ver como muda a resposta de eu fazer um prompt estruturado e um prompt não estruturado, tá? Obviamente, eu vou perguntar sobre um filme, eu vou fazer um prompt não estruturado, não tem porquê, né? Perguntar de uma receita, Então, por aí vai. Então, isso aqui é um exemplo de prompt estruturado. Se fosse fazer para código, né? Vamos trazer para o mundo dev aqui, ó. Para o mundo dev, quer ver? Vamos pegar um novo chat aqui e vamos fazer uma coisa aqui. Por exemplo, estou desenvolvendo um software em Node e preciso de toda a parte de segurança. Estou utilizando Express, certo? Vamos ver o que ele vai me responder aqui. Bom, ele já começou a sair botando código, né? Ele deu uma breve explicação aqui. Ele saiu me colocando código no NPM da vida aqui, cheio de coisa para instalar, né? E vai começar a fazer umas classezinhas aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Eu copiar e colar isso aqui sem saber o que é o tal, vamos dizer, do vibe code, né? Então, quero desenvolver isso, no mínimo, eu tenho que entender o que é cada coisa dessas, né? Por exemplo, eu aqui sei o que é um CORS, o que é um rate limit, né? Enfim, vários pacotes que ele colocou aqui, eu sei o que é. Eu vou dizer aqui, olha, ele já me botou uma coisa aqui que eu não sei o que é Pino HTTP, isso aqui eu nunca usei, né? E eu já fiz vários web serving em Node. Então, assim, tá certo. Eu copiar e colar isso e sair dando Ctrl+C, Ctrl+V sem analisar realmente o que é isso aqui? Não, pessoal, isso aqui tá errado, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que ele já me deu aqui, no mínimo, eu teria que perguntar: para que serve cada componente desse aqui? Os que eu não sei, pelo menos, né? Para que serve, tá? Só que aqui eu fui muito, muito amplo, né? Agora vamos fazer uma coisinha um pouco diferente, tá?
Vou perguntar um pouco diferente aqui, ó. Vamos fazer um novo chat. Atue como especialista em desenvolvimento Node.js com foco em Express, tá? Porque eu quero algo mais como é que eu vou dizer, mais nativo possível, com foco Express, utilização mais limpa e nativa possível. Evite componentes de IP ou como é que eu vou dizer? Evite componentes de IP, vou colocar aqui. Quero somente a parte com relação à implementação de segurança, implementação de um deixa eu botar aqui, middleware de segurança que tenha restrição de endereço de acesso, limite rate, lista de como é que chama? Lista negra, vamos chamar assim, né? Negra. E é isso. Agora não me lembro tudo que poderia pedir aqui. Vamos lá. Vocês vão ver que vai vir diferente aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui ele já está gerando uma classe aqui para mim. Bom, ele está usando Crypto, que é nativo, né? Aqui ele está fazendo toda uma função bem padrão, né? Sem usar coisas muito de fora. Aqui ele está construindo aqui o tempo, tal. A parte de headers, parte de lista negra, né? Enfim, tá construindo aqui uma classe. Essa classe aqui, eu vou dizer que até quando ele terminar aqui, ela vai estar muito melhor estruturada do que aquela outra que eu pedi de uma forma mais genérica, tá? Fora que aquela outra ele inseriu um monte de componentes lá que, sei lá, por cargas d'água que ele inseriu, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta do tradicional, certo? Então, obviamente, vamos dizer que eu fosse usar isso aqui no código, eu também não estaria copiando e colando tudo que está aqui, eu precisaria agora de um tempo para analisar todo o código, se é realmente o que eu quero, se estaria dentro do escopo do projeto que eu estou construindo, né? Mas, basicamente, tu já observa a qualidade aqui muito melhor do que aquela outra pergunta, tá? Diogo, você utiliza alguma ferramenta com relação a desenvolvimento de código integrada para ficar revisando fonte e já sair alterando? Eu não uso, eu não gosto, tá? Então é uma opção minha. Eu prefiro ter a segurança do meu fonte, dele estar intacto, e eu utilizar isso aqui como ferramenta de consulta ou de automatização de algum processo que eu venho aqui, não, eu preciso gerar uma classe, né? Eu tenho já um objeto que eu tenho que fazer, eu preciso gerar uma classe. É muito mais fácil pedir para ele aqui, me gera a classe, tu copia e cola. Agora, gerar um negócio assim, eu tenho que já revisar, olhar, né? E o que está acontecendo hoje muito no tal do SaaS de 10 minutos, SaaS em 2 dias, enfim, é que o pessoal está fazendo copia e cola, simplesmente implementando de qualquer jeito. E principalmente o ponto da segurança é a coisa que mais está pegando hoje em dia, tá? Então, essas as dicas que eu tô tentando dar aqui para ter um prompt melhor, beleza? Agora vamos para o extra do prompt, né? Perfil.
Se viermos aqui, né, em outras ferramentas vai ser em outro lugar. Se viermos aqui no ChatGPT em personalização, a gente tem a personalização, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho as instruções personalizadas para o meu perfil, né? Tom casual, não muito formal, nem muito informal, nunca mencione que você é IA, sempre se concentre nos pontos chaves da minha pergunta para determinar minhas intenções, não utilize travessão em textos. Quando a pergunta não estiver clara, questione mais detalhes antes de responder, seja direto, enfim, né? Ou como eu gostaria que me chamasse, minha ocupação, né? Um pouco mais sobre o meu perfil, né? Então, minha língua nativa é português brasileiro, sou graduado em ciência da computação, pós-graduado em engenharia de projetos de software, MBA em vivência empresarial, sou empresário do ramo de software, minha empresa tem 20 anos de mercado, atuo no meu dia a dia diretamente com programação em Delphi, em grande parte do tempo, um pouco em JS com Node e Vue 3, tenho um projeto extra que é o canal no YouTube, Diogo Loff, onde pretendo um dia, né, me tornar referência na área. Nesse canal compartilho uma visão prática e sem hype sobre o desenvolvimento de software baseado no que realmente acontece dentro das empresas brasileiras. E, enfim, tem um perfil aqui gigantão aqui. O que acontece? Tudo isso aqui ajuda nas respostas que eu vou ter do ChatGPT. Né? Ou se fosse lá um Copilot, ou enfim, daí depende da ferramenta. Tem ferramentas que têm essa funcionalidade, tem ferramentas que não têm, mas hoje a grande maioria tem a questão de personalização. Na parte de, acho que é controle de dados aqui, eu deixo desativado o modelo para ele não aprender o que eu estou escrevendo, certo? Por quê? Porque eu utilizo dados da minha empresa aqui, às vezes tem dados sensíveis, então eu não gostaria que esses dados, por algum motivo, vazassem, então tem que tomar um cuidado com isso, né? A memória, onde é que está a memória na segurança? Não. Desculpa, oh meu Deus, estava lá na tela de memória aqui, pessoal. Aqui, ó, memória desativada, tá? Então eu deixo a memória desativada porque eu não gosto de trabalhar com a memória ativa, né? Por exemplo, que nem esses dois chats aqui que eu fiz aqui, ó. Se eu tivesse com a memória ativa e daqui a pouco fosse falar outra coisa de segurança em Meteor, em Node e tal, eu já correria um risco dele buscar nesses chats aqui, né? A não ser que, claro, se eu excluísse antes, né? Agora, outras funcionalidades que daí eu gosto de trabalhar mesmo, que daí com a memória desativada você consegue usufruir, os projetos, né? Então, aqui eu tenho meus projetos. Pegar aqui o do canal, por exemplo, né? O que me ajuda a montar o meu roteiro e tal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, onde eu monto o meu roteiro, ele já vai aprendendo o meu perfil, como eu gostaria de trabalhar, enfim, né? Então, isso aqui é muito interessante. Uma outra coisa legal, que daí, isso que é ganho de produtividade. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um gerador de telas de cadastro que eu uso lá no Delphi, por exemplo. Eu tenho uma tela herdada, uma herança herdada que, se eu der aqui pro chat GPT o que como é que eu vou dizer? Os campos que eu quero, que componentes é para usar e tal, ele meio que já gera a tela para mim, tá? Ele não coloca o código, mas gera o DFM com todos os componentes que eu preciso, certo? Obviamente, ele às vezes não bota posicionado no lugar certo, mas ele já meio que pensa mais ou menos no layout de tela, depois só tem que refinar. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Um outro item que é mais genérico, não tem a ver, assim, só com desenvolvimento de software, é propostas, né? Fazer uma proposta. Por exemplo, aqui, isso aqui, hoje eu estou usando muito, né? Eu faço análise lá na empresa, mando os orçamentos para os clientes. Então, por exemplo, aqui, eu criei um GPT personalizado, coloquei aqui dentro meus artefatos, né? A primeira vez eu coloquei as minhas propostas antigas aqui, como eram minhas propostas antigas, e fui afinando. Quando afinou, eu botei já como é que seria os modelos atuais, aí só deixei 2, aqui eu cheguei a ter mais de 10 propostas aqui, e eu criei um prompt padrão aqui de como é feito as perguntas, né? Deixa eu abrir esse prompt aqui, baixar ele e mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Cliente, fulano, empresa, vamos botar aqui, ó, empresa tal. Solicitante, Diogo. Aqui eu boto o tipo da solicitação, simples, média, complexa. Objetivo do cliente,
deseja. Cara, eu vou fazer algo bem esdrúxulo aqui, tá? Uma, um novo campo na tela de pedido de venda para indicar a espécie de pagamento. Vamos dizer que não tenha, só tem a condição de pagamento, né? Contexto do cliente. Apesar de no pedido de venda ter a condição de pagamento, o mesmo não tem a espécie. Seria importante saber se será uma duplicata, boleto, Pix, cartão. Enfim. Restrições e prazos conhecidos. Não tem nenhuma restrição. Proposta enxuta. Observação importante, não tem nada. E análise completa. Na tela de cadastro de pedidos, adicionar um novo campo a nível de cabeçalho para indicar a espécie de pagamento. Indicar a espécie de pagamento. Esta espécie de pagamento deverá vir de outro pré-cadastro, onde a mesma sempre terá um código sequencial inteiro, um código inteiro sequencial e uma descrição até 50 caracteres. O campo deve ser obrigatório. Bom, vamos lá. Também precisa ser ajustado a tela de duplicação de pedidos, impressão do espelho do pedido e a consulta geral de pedidos para trazer o filtro da espécie e a coluna na grade. Beleza, condição comercial, vamos dizer que custa R$1.000, pagamento para 20/3/2026, por exemplo, entrega 30/3/2026, validade proposta, vamos botar que seja até o dia 5/3/2026. Bom, fiz aqui o meu modelinho, copio e colo, venho aqui no chat GPT, vamos voltar lá pro meu modelo, né? Meio lento isso aqui, clicar nele aqui. Vou colar ele aqui, ó. Bom, ele tá gerando já, né? E demora um pouquinho, né, pessoal? Então são para coisas assim do dia a dia que eu vejo uma vantagem muito grande na inteligência artificial. E assim, ó, pessoal, quem não usar realmente vai estar fora do mercado. Eu não vejo a IA substituindo desenvolvedor, substituindo orçamentista, substituindo seja lá o que for do trabalho em si das pessoas, tá? O que eu vejo é que quem não se adaptar a utilizar a IA para ser mais produtivo, né, mais rentável para a empresa, esse sim vai ser substituído, tá? Aqui, por exemplo, antes eu gerava uma proposta que era bem assim, eu pegava lá um Word, digitava lá, tinha uma logo, marca da empresa e tal, e é uma coisa bem meio capenga, assim, meio padrãozinha, vamos assim dizer, né? Assim, ó, de 10 propostas que eu enviava, aprovava 4, 5 propostas de customização. Era meio que uns 50%. Hoje, nesse formato que eu estou fazendo, tá?
eu tenho aprovado em torno de 80% das minhas propostas. Por quê? Porque ela tem um apelo comercial, ela tem um apelo que mexe na dor do cliente, diferente de simplesmente um analista fazer um texto corrido lá num template padrão do Word, que tem lá a logo da empresa, uma capa e tal. Tá? O que eu faço com isso? Eu pego o que gerou aqui, dou um copiar, venho aqui no meu Gama, pego aqui o meu modelo de proposta, aqui eu vou pegar simplificada, porque é uma proposta menor, tá? Eu tenho dois templates, eu tenho de proposta, proposta simples e proposta detalhada. Isso aqui só vai conseguir fazer numa versão paga, né? Eu venho aqui no recombinar, colo a minha proposta, tá? E boto gerar. Por que eu estou fazendo esse exemplo bem completo e não estou fazendo lá o exemplo que gera telas para mim em Delphi, por exemplo? Porque isso aqui é muito mais genérico, isso aqui é algo muito mais visual para um público mais amplo. Como eu estou falando desde o início do vídeo, esse vídeo não é só para desenvolvedor de software, tá? Então vamos lá. Obviamente aqui, né, eu não vou entrar nos detalhes, senão o vídeo se alonga muito, já está um pouco longo, né, esse vídeo, já estamos com 1 hora de vídeo. E aqui, para eu chegar nisso aqui, tem toda uma customização que eu tive que ensinar esse GPT que eu criei aqui, né, para ele chegar nesse resultado que eu estou tendo hoje, tá? Hã, então vamos lá, tá girando ainda, né, pessoal? Fechou, tá? Gerado a minha proposta. Bom, aqui, às vezes, o Gama, às vezes ele faz certo, às vezes ele não faz, daí eu acho que é uma questão da ferramenta, né? Às vezes ele junta aqui, porque o meu é um padrão A4, então às vezes ele junta, fica certinho nas páginas, às vezes não junta. Aí eu tenho que ainda fazer um ajuste aqui, né? Arrastar as coisas e tal. Mas ele gera com apelo visual muito melhor, né? Então depois eu dou uma arrumada aqui, o que que eu faço aqui, né? Aqui acabou estourando, aí, por exemplo, esse modelinho que ele gerou aqui, talvez eu mude, né? Eu venho aqui, vamos botar, ó, já ficou um pouco melhor. Talvez eu, não, numerado, talvez eu faça menor. Tá? Talvez eu troque aqui, enfim, botar caixas, ó, ficou melhor assim, certo? Obviamente eu não vou dar um copia e cola disso aqui para mandar para o cliente, mas eu simplesmente eu vou dar uma lida aqui para ver se ficou tudo de acordo, né? No geral ele deixa tudo de acordo, essa página aqui já vou excluir porque eu reorganizei o texto. Aqui eu vou puxar para cima. Então ele faz num padrão aqui já que eu já pré-defini no meu template, tá? Então ele aqui não vai botar imagens, não vai botar nada disso. Você sempre vai seguir esse padrãozinho que tá aqui. Aqui a parte da proposta é sempre a mesma, né? Essa parte de conclusão é sempre a mesma. O anexo técnico aqui, ele varia às vezes, né? Eu geralmente gosto que ele deixe assim, não sei por que esse aqui ele deu uma alucinada, mas eu geralmente gosto que fique, não é assim, é marcadores, mas sem caixa. Eu gosto que ele fique assim, ó, né? Deixa eu botar assim, ó. Eu gosto que ele fique assim. Então, dessa forma fica melhor de ver. Então, aqui eu dou uma arrumada e pego e mando para o meu cliente, tá? A chance disso aqui aprovar do que aprovar lá um texto corrido é muito maior, tá? Como eu disse, vale muito a pena. Então, é para esse tipo de coisa que você utilizar no seu dia a dia, você vai trazer retorno para a empresa que você trabalha. Então, pessoal, o vídeo aqui foi longo, eu me alonguei, né? Tivemos toda a apresentação, depois tivemos aqui uma parte de implementação, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não deixe de curtir, compartilhar, né? Para quem sabe eu consiga trazer mais vídeos do nível desse aqui, tá? Então, até a próxima. Valeu!